você abrir sua Bíblia em Gênesis, ou liga ela, ou deixar anotado para depois você conseguir acompanhar, ler, meditar. Gênesis 8. Yes. Agora melhorou. Gênesis 8, versículo 1. Glória a Deus. Aí, ó, tem gente tomando café aí, ó. Glória a Deus. Shalom, Jonas. Tem um povo abençoado aqui. Luísa. Glória a Deus. Daiane. Renata. Vamos lá? Gênesis 8, 1. Diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, de todo animal e de todo res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Vamos lá, versículo 6, diz assim: E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram e sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Amém? Vamos lá. Qual é o tema, pastor, dessa live? O tema dessa live é: o Deus da promessa é o mesmo Deus do processo. Amém? Nós precisamos entender que o mesmo Deus que te prometeu, o mesmo Deus que te fez promessas, é o mesmo Deus que estará com você em meio aos processos, que te aperfeiçoará para você viver essas promessas. Então anote aí: o Deus da promessa é o mesmo Deus do processo. Amém? Anote aí. O Deus da promessa é o mesmo Deus do processo. Nós vemos aqui que Deus, ele fala para Noé: Noé, você vai precisar construir uma arca. Noé, você vai precisar separar os casais, macho e fêmea dos animais. Noé, você vai pegar a sua esposa e você vai pegar os teus filhos, as tuas noras, e você vai colocar dentro dessa arca, porque eu destruirei a terra com água, com dilúvio. E nós vemos que o favor de Deus não é para qualquer um. A graça redentora é para todos. Mas o favor de Deus, as promessas, não é para qualquer um. O favor de Deus é para aqueles que aprenderam a ouvir a voz de Deus e obedecer. Noé, ele ouviu e ele obedeceu aquilo que Deus havia lhe ordenado. Para vivermos as promessas de Deus, esses dias eu ministrei sobre isso, é necessário entendermos qual é a rota para vivermos o cumprimento das promessas de Deus. E a rota para vivermos tudo aquilo que Deus nos prometeu é a dependência total desse Deus. É reconhecer que só Ele pode fazer em nós cumprir aquilo que Ele nos prometeu.
Então Noé entendeu muito bem isso. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Primeira coisa que você precisa entender: o favor de Deus só alcança aqueles que ouvem a sua voz e obedecem. O favor de Deus é para aqueles que entendem que o mesmo Deus do resultado é o mesmo Deus da promessa. O mesmo Deus do resultado é o mesmo Deus do processo. O mesmo Deus da promessa é o mesmo Deus do deserto. Nós precisamos entender isso. Se Deus te prometeu algo e ainda não se cumpriu, você está passando por algum tipo de processo, entenda que o mesmo Deus que te prometeu está com você no meio desse processo, te aperfeiçoando. Imagina Noé, agora construindo uma arca, o tanto de pessoas que chamavam ele de louco. Você é louco, o que você está fazendo? Não está chovendo, você é maluco. Não, eu ouvi a voz de Deus, Ele me fez uma promessa, e eu sei que aquilo que Ele falou que faria, Ele vai fazer. Então, nós precisamos entender que em meio aos processos, Deus continua conosco, Deus não nos abandona. O problema é que muitas pessoas, no meio dos processos, acabam desanimando. O problema é que muitas pessoas, no meio do processo, começam a retroceder, porque parece que acreditam que vão viver as promessas de Deus sem passar por nenhum processo. Você não alcança o êxito em nenhuma área da sua vida sem ser aperfeiçoado para isso. Para tudo na nossa vida é necessário passarmos por algumas etapas, passarmos por algumas fases, e para vivermos as promessas de Deus não é diferente. Nós somos aperfeiçoados até que o Senhor olhe para nós e veja: eu posso realizar agora aquilo que eu prometi, eu posso cumprir as minhas promessas. Então, se você tem promessas de Deus, se Deus falou com você que 2023 vai ser um ano poderoso, então, meu irmão, se prepara, porque vai ter processo, vai ter dificuldades, você vai ter lutas. Porém, não desanime, porque Deus estará com você em todos esses momentos. O problema é que muitas pessoas fazem daquilo que é temporário permanente. Se Deus te prometeu algo, você precisa entender: é isso que eu vou viver. O que eu estou vivendo agora pode parecer que aos meus olhos não será possível viver aquilo que Deus me prometeu. Então entenda uma coisa: o que você está passando agora, o que você está vivendo agora é temporário, é só um processo, é passageiro. O problema é que muitas pessoas tornam daquilo que é temporário permanente. Não deixam de acreditar nas promessas, desanimam, e agora fazem do seu processo o seu fim. Não saem, não são aperfeiçoados, não amadurecem, não crescem. Então, o favor de Deus, as promessas de Deus é para aquele que entende que o Deus da promessa é o Deus do processo. É para aqueles que entendem que o processo não é o fim. O processo é o que está nos aperfeiçoando. Não faça daquilo que é temporário permanente. Não faça do processo o seu destino. Aleluia. Não faça do seu deserto o seu destino. Não faça do seu processo o seu destino. Nós precisamos entender isso. O período do deserto tem um tempo para vencer, tem um tempo de validade. Enquanto nós estivermos acreditando que vamos dar um jeito para viver as promessas, que as pessoas vão nos ajudar a viver as promessas, que a família precisa acreditar para vivermos as promessas, enquanto necessitarmos da validação das pessoas para viver as promessas, nós continuaremos no deserto. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar e nos levar à rota da dependência total dEle. O povo de Deus saiu da escravidão, anos e anos como escravos. Deus levanta Moisés. Olha o que Deus fez no Egito. Deus enviou as 10 pragas. Cara, o povo saiu e saiu com ouro, saiu com salário de lá, saiu com rescisão. Deus não ficou devendo nada para ninguém. E mesmo assim o povo não entendeu.
alguns diziam que era melhor ter ficado no Egito como escravo. Então, o mais difícil não foi tirar o povo do Egito. O mais difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. Então, o que era para ser 40 dias, se tornou 40 anos. Mas essa foi uma decisão de Deus, não foi o povo que decidiu ficar no deserto. Foi o povo que não compreendeu. Foi o povo que não aprendeu a andar na rota da dependência do Senhor. Então não faça do seu deserto o seu destino. Ele tem um período, aleluia. Você só vai passar um tempo no deserto. É só para ser aperfeiçoado, que nem diz os crentes pentecostais, né, mais da antiga. E o deserto é a escola do Senhor. Não. Você não passa a vida inteira na escola. Você não passa toda a sua vida dentro da escola repetindo as mesmas séries, repetindo o mesmo ano. Não. Você precisa passar, você precisa ser aprovado. Você precisa para um outro nível, para uma próxima fase. Então entenda uma coisa. Não pare no meio do deserto. Não faça do teu deserto o seu destino. Não faça do seu processo o seu destino. Não confunda aquilo que você está atravessando agora com aquilo que você vai alcançar. Tem muitas pessoas que elas se confundem e elas param naquilo que estão atravessando. Aí acha, não, Deus me fez uma promessa, mas eu estou passando por isso, eu estou atravessando isso, então eu acredito que eu acho que é isso que eu vou viver. Se eu viver isso já está bom demais. Se eu ter uma vitória nesse processo aqui, para mim eu acho que já cheguei perto da promessa, tá bom demais. Já cheguei perto daquilo que Deus me prometeu, tá bom demais. Não faça daquilo que você está atravessando o seu destino. Não confunda aquilo que você está atravessando com aquilo que você vai alcançar. Amém? Quantos estão entendendo aí? Faz sentido para você? Se faz sentido, coloca amém aí. Se faz sentido, coloca amém. Muitas pessoas, gente, se desesperam. Muitas pessoas são paralisadas. Quantas pessoas não entraram em depressão? Porque não suportaram o processo. Porque não suportaram o deserto. Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós precisamos entender isso. O Senhor não está conosco somente nas bênçãos, nos momentos de alegria, nos momentos de abundância. O Senhor está conosco todos os dias. Se você estiver no deserto 30 dias, os 30 dias o Senhor estará com você. Eu não sei qual é o período que você tem passado de deserto na sua vida, mas eu estou aqui para te dizer algo. Jesus está com você. Ele não te abandonou. O mesmo Deus que te prometeu, o mesmo Deus que está com você no meio do deserto. Nós precisamos entender isso. Pastor, parece que nunca vai acabar, então precisa reavaliar o que eu estou fazendo. O que eu aprendi nesse deserto? Será que eu ainda estou com o mesmo comportamento? Será que eu ainda estou com a mesma mentalidade? Será que eu ainda estou com os mesmos ciclos de amizade? Relacionamentos tóxicos? Como que eu estou? Porque se nós não entendemos o que o Senhor quer de nós ou requer de nós, o que Ele quer nos aperfeiçoar, continuaremos no processo. Mas não confunda, o Deus da promessa é o mesmo Deus do processo. Pastor, eu estou enfrentando algo que eu nunca enfrentei antes. Pastor, eu estou enfrentando algo que eu nunca pensei em enfrentar antes. Se você está passando por algo, meu irmão, que você nunca enfrentou antes, é porque você vai pisar onde você nunca pisou antes. Aleluia. Tudo depende da ótica em que nós visualizamos, enxergamos o processo.
Tem gente que acredita que o deserto e o processo vem para acabar com a vida dele e com a vida dela. Não. Nós precisamos entender, se hoje eu estou enfrentando algo que eu nunca enfrentei antes, se eu estou passando por algo que eu nunca passei antes, é porque eu vou pisar em um lugar que eu nunca pisei antes. Nós precisamos entender isso. Olha só, Deus fala para Noé, vai construir a arca. Que loucura. Eu acho que ninguém nunca havia visto uma arca naquele tempo. E agora Noé constrói a arca. Ele enfrenta uma luta, uma perseguição, ele se dedica anos construindo a arca. Passando por algo que ele nunca passou. Fazendo algo que ele nunca fez. Suportando algo que ele nunca havia suportado. Enfrentando algo que ele nunca havia enfrentado. Para quê? Para viver e para pisar numa terra totalmente diferente, para pisar em um lugar que ele nunca havia pisado antes, uma terra restaurada, uma terra remida, uma terra purificada. Nós precisamos entender isso. Se você está passando por algo que você nunca passou, é porque você vai pisar onde você nunca pisou antes. Se você está lutando com algo que você nunca lutou antes, significa que você vai viver o que você nunca viveu antes. Noé construiu uma arca, e eu quero dizer algo para você. Noé não construiu uma arca no meio da chuva. Noé construiu uma arca antes da chuva. O processo que nós passamos para chegar até a promessa é Deus desconstruindo algumas coisas em nós, para que sejamos construídos ou reconstruídos de forma correta, para conseguirmos viver aquilo que Ele nos prometeu. Então, Noé não constrói a arca quando o dilúvio chega, ele constrói antes. Por quê? Porque toda pessoa que vive cheia de Jesus, que vive em intimidade com Jesus, não constrói algo depois, constrói algo agora em Cristo para viver o que vem depois. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós construímos agora para aquilo que vem depois. Por quê? Porque o teu agora, o meu agora, não é o que vem depois. Oh, meu Deus. O processo que você está passando agora não é o que você vai viver depois. O que você está construindo, ou o que Deus está construindo na sua vida agora, em meio a esse processo, em meio às lutas, em meio a todas as dificuldades que você enfrentou, não é o que você vai viver depois, mas é o preparo para aquilo que vem depois. Você vai estar amadurecido para isso, mais maduro. Você não vai desperdiçar, porque você vai valorizar. Porque você passou períodos de dificuldade, você passou períodos em que sua fé foi forjada. Como Pedro diz, que a nossa fé precisa ser forjada, refinada, como o ouro é refinado no fogo, para que não haja nenhuma impureza. Então os processos são para isso. Pastor, e quando isso vai acabar? Meu irmão, se você quer viver na rota da novidade de vida, se você quer viver uma vida em Cristo, se prepara. Porque sempre você vai viver algo novo em Deus. Deus sempre tem um nível mais profundo. Deus sempre tem algo maior do que a gente pensa para realizar na nossa vida. Porém, para cada cumprimento de promessa há um processo. Para a chegada vai ter uma corrida. Vai ter um processo. E aí acabou, fomos aperfeiçoados, vivemos as promessas, e aí vem mais promessas, e aí somos aperfeiçoados novamente para viver as promessas. Meu irmão, se você quer viver uma vida com Cristo, bem-vindo aos processos, mas se prepare para ser surpreendido quando você estiver vivendo os propósitos, as promessas de Deus. Nós precisamos entender isso. O que você constrói agora não é o teu depois, mas o que você constrói agora determina o que você vai viver depois. Se você desistir agora, o
que você vai viver depois? Se você parar agora, se você deixar de crer agora, o que você vai viver depois? Se Deus te deu uma palavra, se Deus te fez promessas, meu irmão e minha irmã, não pare, continue, porque tudo aquilo que você está suportando agora é o que vai determinar o que você vai viver depois. Então, o problema não está no que Deus pode fazer na nossa vida em meio ao deserto. Escute isso. O povo saiu do Egito e estava caminhando no deserto. O povo começou a murmurar. Deus envia coluna de fogo, Deus envia a nuvem, Deus envia maná, Deus envia as cordonizes, Deus abre o mar vermelho, Deus faz sair água da rocha. Meu Deus, quantas coisas Deus fez, gente. Então Deus não tem problema em te suprir no meio do processo. Deus não tem problema em ser o seu provedor no meio do processo. Porque um dos seus nomes é Jeová Jireh, que significa o Deus provedor. Ele não tem problema nenhum em nos prover, em nos sustentar em meio aos processos. Porque afinal, se ele prometeu, ele não prometeu libertar o povo, não prometeu que o povo entraria na terra prometida, ele não deixou de cumprir isso. Porém, no meio do deserto, o povo não deu a resposta correta a Deus. Nós precisamos dar a resposta correta ao Senhor em meio aos processos. Deus não tem problema em te suprir, Deus não tem problema em prover o que você precisa em meio ao deserto. O problema é que nós precisamos entender qual a resposta que temos que dar para Deus no meio dos processos. O teu agora é a preparação. Eu queria que você anotasse isso. Vamos lá. Se você conseguir anotar, anote. O que você constrói agora determina o que você vai viver depois. Então anote aí, eu anotei aqui. O teu agora é a preparação. O que vem depois é manifestação. O teu agora é plantar. O que vem depois é colher. O teu agora é a tua prova. Mas o que vem depois será o teu testemunho. Aleluia. O teu agora é a batalha. Mas o que vem depois é a sua vitória. Aleluia. O teu agora é a fé. Mas o que vem depois é o favor de Deus. Aleluia. O teu agora é o obedecer. E o que vem depois é o prosperar. Anote aí. Aleluia. O que você faz agora vai determinar o que você vai viver depois. Pastor, o que eu tenho que fazer agora então? Vamos lá. Relacionamento com Deus. E eu anotei algumas coisas aqui. Relacionamento com Deus. Declare e confesse a palavra. Falar com Deus. Aquilo que você fala com Deus e aquilo que você fala com as pessoas vai determinar também o que você vai viver no teu futuro ou amanhã. Oração. O que você tem pedido a Deus. Uma vida de oração vai determinar o que você vai viver depois. Aleluia. O que você está lendo, o que você está buscando, o que você está confessando, se você está perdoando, se você está amando, se você está adorando, se você está liberando perdão, o que você faz agora vai determinar o que você vai viver depois. Faz o que você tem que fazer depressa, meu irmão. Se você tiver que se arrepender, se arrependa logo, não fica protelando. Não fica procrastinando. Se você tiver que perdoar alguém, perdoa logo. Para com isso. Porque o que você fizer agora vai determinar o que você vai viver depois. Nós precisamos entender isso. Faz agora.
para esse processo passar logo, para você ser aprovado no meio do deserto. Perdoa agora, busca agora. Ah não, eu vou buscar depois. Não, busca agora. Vai para o encontro agora, vai para a célula agora, se entrega a Jesus agora, volta para Ele agora. Chega de procrastinar, porque não adianta você ficar querendo viver aquilo que Deus tem preparado para você sem se posicionar agora, porque é o que você faz agora que vai determinar o que você vai viver amanhã. Noé construiu a arca antes, é ou não é? Todos aqueles que têm uma promessa precisam entender isso, que o processo é um processo de construção, de desconstrução de algumas coisas em nós e de uma edificação ou construção de Deus em nós, para nos levar a uma fé verdadeira, para nos trazer maturidade para viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. Escute isso. Nós lemos aqui que chegou um momento que Noé precisou enviar um corvo. Ele envia o corvo. O corvo aponta para aquilo que está morto. O corvo aponta para notícias ruins, para a morte, para a falência, para a depressão. Ele envia o corvo. Escute isso. Você não pode ficar mantendo aliança com corvos. Corvos, os corvos são tudo aquilo que te traz má notícia. Os corvos são tudo aquilo que quer trazer falência, quer trazer angústia, solidão, tristeza, depressão, morte, que quer levar você a enxergar com uma ótica de desistência, de que você não vai conseguir. Tome cuidado com isso, porque até mesmo em meio aos processos, ou quando você tiver para viver as promessas de Deus, você precisa se desvincular de tudo aquilo que te traz notícia ruim, de todas as pessoas que minam a sua fé, que sugam a sua fé. Entenda isso. Meu irmão, pra você ter uma ideia, nem jornal eu assisto, não dá para assistir mais jornal hoje. Eu procuro na internet, leio sobre aquilo que eu quero ler, porque se você for assistir o jornal, é só notícia ruim, cara. Cara, você sai mal, a sua alma é bombardeada de notícias ruins. Então você quer se manter informado? Leia. Vai para o site de notícias e procura o que você quer ler. Mas a TV ligada, você vai ser obrigado a ouvir o que está sendo falado. E vai ser bombardeado por corvos. Notícias ruins. Pra você ter uma ideia, vai na Netflix, vai ver uma das séries documentário lá que tem primeiro, é o negócio da Boate Kiss. Tava vendo lá, Boate Kiss, né? Kiss. Todo mundo tá assistindo esse negócio. Gente, mas a gente não sabe o que é uma tragédia. A gente não sabe o que aconteceu. Cara, e a pessoa ela é bombardeada na sua alma com aquela tragédia. Vai assistir um filme que vai te edificar. Vai assistir uma palavra. Vai ler a Bíblia. Coloca um filme de família. Muda, mas a nossa alma foi doutrinada para receber, para ser bombardeada e receber notícias ruins. A vida toda, a mídia, a internet, esse sistema mundano, ele quer nos levar a enxergar a vida com uma ótica de desistência, de que não há mudança, que não há transformação para o ser humano, que não há redenção. E assim Jesus ele veio para nos dar uma nova natureza, para nos regenerar, para nos trazer o direito da redenção, de sermos, remidos pelo sangue dele, transformados, sermos regenerados em uma nova criatura. Só que se você for bombardeado de notícia ruim, dificilmente você vai acreditar naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus pode fazer na tua família. E aí está todo mundo no mesmo barco. Agora, Noé entra com a sua esposa, com seus filhos, com as suas noras e com os animais. Gente, imagina, todo mundo falando, Noé é doido, Noé é maluco. O que Noé está falando? O povo tudo vivendo a mesma coisa, a mesma vida.
E vou te falar uma coisa, para Deus querer destruir a humanidade, é que o negócio estava feio. Eu acho que hoje nós já estamos vivendo aquilo que aquele povo na época de Noé vivia. Coisas terríveis. Deus falou, chega, o pecado deles enojou o Senhor. E agora ele decide destruir. Então, todos vivendo a mesma coisa. Então, o que o sistema, o que o mundo quer? Que todo mundo acredite que é desse jeito, que não tem transformação, que o homem é mau mesmo, que casamento não é de Deus, se não der divorcia, todo mundo divorcia, é normal. Usar droga hoje é normal. Trair é normal. Enganar é normal. Mentir é normal. Cara, isso é o que o diabo continua trabalhando na mente das pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Chega de manter alianças com pessoas que só te trazem notícia ruim. Corta isso. Essas são alianças tóxicas. Amém? O corvo aponta para isso. Libera a imagem ali para mim da câmera, por favor. O corvo aponta para isso. Mas Noé também envia a pomba. A pomba aponta para o Espírito Santo, para a vida de Deus. Nesse tempo, há uma separação de duas classes. Aqueles que estão vivendo pelos corvos e aqueles que estão vivendo pelo Espírito. Meu Deus do céu. Nós estamos vivendo dias difíceis, porém, existe dois tipos de pessoas na nossa geração. Aqueles que estão vivendo de notícias ruins, aqueles que estão vivendo o que todo mundo vive, aqueles que estão se conformando com tudo aquilo que o diabo tem feito, que o mundo tem ensinado, e aqueles que estão vivendo a sua vida sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, sendo conduzidos pela palavra de Deus, tendo uma vida em Deus. Nós precisamos entender isso. A pomba voltou com um ramo de oliveira. A oliveira aponta para a azeitona, que aponta para o azeite, que aponta para a unção. Posso te falar uma coisa? Se você entender que o que você está vivendo é uma construção, é um preparo para aquilo que você vai viver depois. Se você abrir mão daqueles que só te bombardeiam de notícias ruins, se você abrir mão dessas alianças tóxicas, sabe o que vai acontecer com você? Aquilo que aconteceu com Noé. Quando você abrir a janela, você vai ver que há uma nova unção te esperando. Oh, meu Deus do céu. Quando você abrir a janela, você vai ver que você entrou em uma nova estação. Pastor, que estação é essa? A estação do cumprimento das promessas. Ei, há uma nova unção te esperando. Quantos estão acreditando nisso? Coloque amém aí. Coloque amém se faz sentido para você. Se você crê nessa palavra, coloque amém. Essa palavra é minha. Aleluia. Se você entender, se você não parar nos processos, se você ser fiel ao Senhor, se você se blindar dos corvos, se você ouvir a voz do Espírito, obedecer a palavra de Deus, você vai abrir a janela e uma nova unção estará te esperando para uma nova estação. Tem alguém que está crendo nisso? Você vai viver o cumprimento das promessas de Deus em uma nova estação, em um novo nível de unção. Eu não sei se você está entendendo, mas esse ano para nós é um ano profético da porção dobrada. Quando você abrir a janela, vai ser no mínimo o dobro. Vai ser no mínimo o dobro. Você vai viver aquilo que Deus te prometeu, mas será no mínimo o dobro. A porção dobrada virá sobre a tua vida. Aleluia. Posso te falar uma coisa? Antes da chuva, a arca estava embaixo. Mas depois da chuva,
A arca estava na mais alta montanha. Aleluia. Ninguém começa do alto. Ninguém nasce grande. Entenda uma coisa, os processos, os desertos, é a construção para que você alcance o lugar que Deus já determinou para você. Para que você se torne a pessoa que Deus já sonhou para você ser. Nós precisamos entender isso. Você não é um improviso. Você não é um acidente biológico. Não. Você foi desejado pelo Eterno. Oh, aleluia. Você precisa entender isso. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Deus quer fazer algo extraordinário em você e através de você. Mas pode parecer que hoje você está aqui embaixo, ninguém está acreditando, ninguém está dando ouvido, você está querendo ouvir a voz de Deus, está construindo algo e as pessoas não estão entendendo. Às vezes nem você mesmo está entendendo, mas meu irmão, quando a chuva vier, e chuva aponta para Ele, chuva aponta para a prosperidade, chuva aponta para o derramar do Espírito, chuva aponta para avivamento. Quando essa unção vir sobre a tua vida, a arca não estará mais embaixo, mas estará em cima. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Digite amém. Amém. Glória a Deus. Não pare nos processos. Permaneça. 2023, você vai precisar rapidamente entender isso. Porque pessoas vão entrar em um tempo de aceleração, em um tempo de aceleramento. Vai vir um processo, entendi o processo, promessa, vem uma nova promessa, processo, cumprimento de promessa, vem uma nova promessa, processo, cumprimento de promessa. Você será aperfeiçoado mês após mês. Você viverá vitórias mês após mês. E posso te falar uma coisa? Para aqueles que creem, nós viveremos isso debaixo de uma porção dobrada. Amém? Fez sentido para você? Glória a Deus. Então, coloca aí hashtag o Deus do deserto. Ou o Deus da promessa é o mesmo Deus do deserto. Coloca aí hashtag o Deus da promessa é o mesmo Deus do deserto. Aleluia. Entenda isso. O Senhor está te aperfeiçoando. Amém? Eu quero orar com você. Nós vamos orar agora.